Agora você irá aprender a pintar um Papai Noel para a porta. Nós vamos iniciar pintando com 6601 hidratado. Nós vamos utilizar a base acrílica. E vamos pintar todinha a peça, dentro e fora, na parte de trás e na parte da frente. Com o lápis, nós vamos grafitar a parte de trás todinha do desenho, vamos posicionar o risco e vamos transferir o desenho para a nossa placa. Com o pincel 22414 e a cor vermelha viva, nós vamos pintar a roupa do Papai Noel. Então, nós vamos dar 2 demãos com a tinta vermelha em toda a roupa do Papai Noel. Alisando bem a tinta. Com a tinta vermelha toda preenchida, nós vamos agora preencher o gorro do Papai Noel. Com a tinta camelo. Então, nós vamos posicionar aqui na barba e vamos subir. E sempre seguindo o formato do chapéu. Agora eu aliso minha tinta, venho puxando. Tendo feito a aba, eu vou estar agora com a tinta mais pura e vou fazer a parte de trás do chapéu. Então, a tinta vai estar um pouquinho mais pura, mais concentrada. E nessa região eu vou dar 2 demãos, continuando com o pincel 22414, mas agora com a tinta amarelo pele, nós vamos pintar o rostinho do Papai Noel. Então, nós vamos posicionar o pincel próximo à barba e vamos puxar a tinta para o centro, preenchendo assim toda a região do rosto. Agora, com o pincel quatro três oito 12 e a cor cinza aguada, bem aguada mesmo. Então, nós vamos colocar um pouquinho mais de água aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base para a minha barba. Então, eu só vou puxar, seguindo o formato do bigode. Da mesma forma, hidrato a pontinha do pincel, venho na tinta e trabalho e venho na barba. Na barba eu vou fazer do bigode para a ponta da barba. Com o pincel 6601 e a cor marrom, nós vamos hidratar o pincel, vamos passar pela tinta e ela tem que estar bem hidratada. Por quê? Porque, na verdade, com este pincel, eu vou fazer uma pátina lavada sobre esta plaquinha que o Papai Noel está segurando. Então, o que é essa pátina lavada? Eu vou simplesmente sujar essa tinta branca que está aqui, deixando imperfeições, porque a madeira, ela não é 100% perfeitinha. Então, em alguns lugares eu vou deixar aparecer o branco. Com o pincel 2252 e a cor marrom, nós vamos fazer os veios
da madeira. Então, na verdade, nós vamos puxar algumas linhas, sendo que essas linhas, elas são mais grossas e mais finas. Então, eu venho e vou fazendo essas linhas como se fosse os veios da minha madeira. Agora, com o pincel 462000 e a cor preta, nós vamos realçar a aba do chapéu. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma sombra atrás da aba do chapéu, seguindo todo o contorno dessa aba, com movimentos circulares e, em alguns lugares, destacando alguma parte mais baixa do chapéu. Da mesma forma, eu vou continuar utilizando o preto para ressaltar o bigode. Como é que seria isso? Então, eu vou fazer uma sombra que está atrás do bigode e vem pegando um pedacinho do rosto. Retorno na tinta, tiro o meu excesso e vou fazer do outro lado. Veja que o nosso bigode já se posicionou um pouquinho mais à frente do rostinho. Nós vamos pegar outro pincel, o 462, só que agora 00, e vamos utilizar a cor papaya para fazer a sombra no rostinho do Papai Noel. Então, veja, o meu bigodinho ele está à frente do rostinho, só que o meu narizinho ele também está à frente do rosto. Então, como eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha sombra no narizinho, para ele se destacar à frente do rosto. E depois eu vou fazer a sombra atrás do meu bigode, passando pelo nariz e vindo até o outro lado do bigode, dando uma subidinha aqui para dar o formato da bochechinha. Eu vou fazer uma sombrinha de um dos lados do olho. Destaco um lado e destaco o outro. Com outro pincel, nós vamos agora trabalhar a sombra embaixo da barba. Então, eu vou utilizar a cor arandano. Vou retirar o excesso e vou trabalhar todinha a minha tinta com movimentos circulares, bem próximo à barba. Eu posso ir abrindo essa sombra para ela não ficar muito marcada. E vou trazendo a minha barba para frente. Com o pincel 46200 e a cor amarela, nós vamos trabalhar a luz da roupa do Papai Noel. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com movimentos circulares, trabalhar essa região aqui do ombrinho dele. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Com o pincel 48312 e a cor marrom, nós vamos fazer os pelos referentes à aba do gorrinho do Papai Noel. Então, nós vamos mais próximo da cabeça, bater a cor marrom e depois, com esse mesmo pincel e a cor branca, nós vamos bater mais longe da cabeça um pouquinho, próximo
a parte de trás, sem limpar o pincel. Eu continuo com o pincel sujo e venho trabalhando a minha aba. Posso sair um pouquinho para fora, porque é o pelinho da aba. Nós agora vamos pegar o pincel 43120 e a cor branca. Nós vamos passar o pincel pela cor branca, vamos vir no azulejo, trabalhamos o pincel dos dois lados, pressionamos para ele abrir e vamos fazer os pelos do bigode. Então, com o pincel bem na vertical, eu vou trabalhando no formato do meu bigode. Venho na tinta, trabalho o pincel, venho no bigode, com o pincel 2252 e a cor branca mais pura, eu vou puxar os fios da minha barba em movimentos aleatórios. Eu tenho fios para cima, para baixo, em alguns lugares eu vou ressaltar mais. Com o pincel 4622 e a cor cinza, nós vamos fazer uma sombra embaixo do bigode, com o objetivo de destacar mais os fios do bigode. Eu também vou fazer nessa região da minha barba, que eu estou considerando um pouquinho mais abaulada para dentro. Então, eu vou pôr uma sombra aqui, uma sombra aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para na hora que eu for puxar os fios, eles possam se destacar mais na região mais escura. Então, eu volto com o meu pincel novamente, 2252 e a cor branca, e começo a trabalhar os fios da barba aleatórios. Com o pincel 2252, nós vamos fazer as costuras existentes na aba do chapéu. Então, eu venho, faço listras primeiro. Então, aqui eu tenho a minha costura, aqui eu tenho a costura. Aproveitando o mesmo pincel e a cor preta, nós vamos pintar os olhos, que são 2 gotinhas. Continuando com o pincel 2252 e a cor branca, nós vamos fazer movimento de zigue-zague as sobrancelhas. Também com o mesmo pincel, nós vamos fazer uma luz no narizinho. Agora, eu vou pegar o pincel 423000, o meu giz pastel, e vou preencher as bochechinhas do Papai Noel. Estando as bochechinhas prontas, eu vou pegar o meu pinta-bolinhas no número 4, vou bater na minha tinta branca e vou fazer uma luz em cada bochechinha. E também vou fazer a luz dos olhos, só que dessa vez eu vou pôr 2 pinguinhos em cada olho. Tendo feito isso, eu vou pegar o meu pincel 2252, vou hidratar, vou na tinta branca, trabalho o meu pincel
e faço a meia-lua dos olhos. As mãozinhas já foram pintadas de preto, então eu vou pegar a minha cola branca, vou posicionar aqui a cola, passar e posicionar na minha peça. Agora, nós vamos escrever a palavra Feliz Natal. Então, nós vamos... Opa, não colou ainda. A palavra. Com o pincel 2252, eu fiz a palavra Feliz Natal escrita em preto e depois com o mesmo pincel e a cor branca, eu coloquei alguns detalhes de luz branca. Agora, com o pincel 462 e a cor branca, nós vamos iluminar as mãozinhas. Cada uma. E temos o nosso Papai Noel finalizado.